Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Fran, aqui do canal Inglês da Fran, e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico. Então, se você está interessado nesse assunto, me acompanhe até o final, porque nesse vídeo você vai ver as principais diferenças entre o inglês americano e o britânico. Você vai conseguir identificar as variações do vocabulário, da pronúncia e da ortografia entre esses dois tipos de inglês. Vai estar mais preparado para entender e utilizar essas duas versões do inglês também. Então, se você quer começar a aprender inglês, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que forem postados aqui no canal, beleza? Então, vamos para o conteúdo que é o que interessa, né? Mas antes, eu sei que você está querendo aprender, então eu vou deixar aqui na descrição o link do meu guia completo de inglês, que é o meu livro que vai te ajudar a aprender inglês. Ele tem o inglês do básico ao avançado, preparado especialmente para iniciantes, pessoas que estão iniciando no inglês, ok? O link está ali na descrição. E vamos prosseguir aqui para o conteúdo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não são dois tipos de inglês. É um inglês só, é um idioma só. E esse idioma ele foi sofrendo variações conforme o tempo. Coisas que fizeram o inglês americano e o britânico se tornarem diferentes. Em primeiro lugar, o inglês ele nasceu, ele é originário, né, do Reino Unido. E ali se falava um inglês que foi levado onde hoje é os Estados Unidos. Isso aconteceu através da colonização. O Reino Unido, a Inglaterra, colonizou os Estados Unidos, ok? E aí o idioma, o inglês, foi levado para lá. Lá, no caso, era simplesmente América, não tinha inglês lá ainda, eram outros idiomas nativos dos índios que lá viviam, ok? E aí, como o inglês chegou na América do Norte, foi disseminado, foi difundido, ele foi também tomando características daquele lugar. Assim como o português de Portugal veio para o Brasil e adquiriu características do Tupi-Guarani, que era o idioma que era falado aqui antes, lá aconteceu a mesma coisa. Teve interferências latinas, teve interferências de vários outros idiomas que também foram chegando e tomando conta ali naquele lugar. Então, o inglês americano ele mudou muito porque ele não é um inglês raiz, ele é um inglês que teve adaptações ao longo do tempo. Já o inglês do Reino Unido, ele é um inglês mais tradicional. Outra coisa que contribuiu para acentuar a diferença entre o inglês britânico e o americano foi esse cara, o Noah Webster. Ele criou um dicionário e nesse dicionário ele fazia várias simplificações de palavras, né? Palavras, por exemplo, color. Color era escrito com o R, né? No inglês britânico tradicional. Já no inglês americano, agora é só color sem o R, simplesmente OR no final. Okay? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Por quê? Porque os Estados Unidos eles foram crescendo como potência midiática, né? Com os filmes, com as músicas. Todo esse lado artístico americano foi difundido no mundo inteiro. E isso contribuiu para que o inglês americano alcançasse mais espaço no mundo. Então, o inglês americano, hoje em dia, ele é mais conhecido do que o inglês britânico, mesmo o inglês britânico sendo um inglês mais raiz, digamos assim. Então vamos lá, agora que vocês já sabem um pouco sobre o contexto histórico disso tudo, vamos para a parte prática mesmo, né? Qual que é a diferença? O que tem entre o inglês americano e o inglês britânico? Bom, lembrando que a gente está falando de um idioma só, né? Isso aconteceu também com o português. O português do Brasil também é diferente do português de Portugal. Apesar de que, se você sentar com uma pessoa que fala o português de Portugal, você vai entender o que ela está falando. É claro que tem algumas palavras que para a gente aqui tem um sentido, mas para o português de Portugal tem outro sentido totalmente diferente. Mas isso é com uma palavra ou outra, não são todas, dá para entender o que a pessoa fala, ok? E isso acontece também entre o inglês americano e o inglês do Reino Unido. Mas vamos lá. Essa diferença aqui no vocabulário, ela é a mais acentuada, porque existem palavras totalmente diferentes, ok? No Reino Unido é uma palavra, nos Estados Unidos é outra palavra, mas o significado é exatamente o mesmo. Isso a gente pode ver aqui, por exemplo, elevator. Elevator é elevador. Nos Estados Unidos é falado elevator, mas no Reino Unido é falado lift. E querem dizer basicamente a mesma coisa, né? E a gente pode ver isso também com truck. Truck, no caso, caminhão. Já no Reino Unido é lorry. Também tem o mesmo significado, só que as palavras são totalmente diferentes. É claro, são uma ou outra palavra, né? Não são todas. Tem algumas realmente que têm um significado diferente, mas não são todas, ok? Outra coisa que é bem acentuado, que dá para ver a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, é a ortografia, né? A maneira de escrever. E aquele exemplo que eu dei antes, ele serve aqui também, né? Color, nos Estados Unidos, olha só, ele termina com OR. Já color, do Reino Unido, ele termina com OUR. Isso, assim, é uma diferença ortográfica, querem dizer basicamente a mesma coisa também, mas tem essa diferença aí, né? O inglês americano, ele foi sendo muito simplificado, ele foi sendo muito abreviado, e aconteceu isso aí. Tem várias palavras que são um pouquinho mais preguiçosas, né? Digamos assim.
ok? E aí, continuando, outra diferença que existe bastante entre o inglês americano e o inglês britânico é a diferença da pronúncia. Por exemplo, água em inglês, né? Water, do inglês americano. No Reino Unido é falado water. Eu gosto muito dessa parte da pronúncia porque é legal de ver, né? É bem acentuado. O inglês americano ele é mais fluido. Já o inglês britânico ele é mais pausado, tá? Tanto por conta dessa acentuação das consoantes, né? Water, tá? É interessante, sempre que eu vejo Harry Potter, eu adoro Harry Potter, e como Harry Potter é um filme britânico, dá pra ver essa diferença de pronúncia, já que a gente está mais habituado com o inglês americano, né? Ele é mais difundido, a gente está mais habituado com coisas, filmes, vídeos, séries no inglês americano. E aí quando você pega algo no inglês britânico, dá pra ver essa diferença legal. Bom, e agora que você já sabe um pouco sobre a diferença entre o inglês americano e o britânico, eu quero te tranquilizar porque apesar de terem algumas diferenças entre um e outro, você vai acabar aprendendo o inglês americano e o inglês britânico do mesmo jeito. Por quê? Porque são apenas algumas diferenças que existem. Uma hora ou outra você vai ter contato com o inglês americano, outra hora com o inglês britânico, outra hora com o inglês australiano, o inglês da Irlanda. Sempre vai aparecer coisa diferente. Por quê? Porque você está estudando inglês. E quando você para estudar inglês, acontece isso mesmo. Você vai tendo contato com as variações desse idioma, que é muito interessante. Então, já que você decidiu estudar inglês, acessa lá no link que eu vou deixar aqui na descrição. O meu curso de pronúncia em inglês, ele pode te ajudar a pronunciar melhor até as palavras mais difíceis do inglês, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. E o PDF desse vídeo está aqui também na descrição, não é na bio não, é na descrição do vídeo, ok, gente? Se você quiser acessar mais materiais que podem te ajudar a aprender inglês, acessa aí inglesafran.com. Lá você vai poder ver minhas apostilas e os livros que eu preparei para te ajudar a aprender inglês, ok? E antes de sair, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar o canal a crescer, ok? Muito obrigado por assistir, vejo você no próximo vídeo. Até lá! Então, se você quer começar a aprender inglês, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que forem postados aqui no canal, beleza? Então vamos para o conteúdo que é o que interessa, né? Mas antes, eu sei que você está querendo aprender, então eu vou deixar aqui na descrição o link do meu guia completo de inglês, que é o meu livro que vai te ajudar a aprender inglês. Ele tem o inglês do básico ao avançado, preparado especialmente para iniciantes, pessoas que estão iniciando no inglês, ok? O link está ali na descrição. E vamos prosseguir aqui para o conteúdo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não são dois tipos de inglês. É um inglês só, é um idioma só. E esse idioma ele foi sofrendo variações conforme o tempo. Coisas que fizeram o inglês americano e o britânico se tornarem diferentes. Em primeiro lugar, o inglês ele é originário, né, do Reino Unido. E ali se falava um inglês que foi levado onde hoje é os Estados Unidos. Isso aconteceu através da colonização. O Reino Unido, a Inglaterra, colonizou os Estados Unidos, ok? E aí o idioma, o inglês, foi levado para lá. Lá, no caso, era simplesmente América, não tinha inglês lá ainda, eram outros idiomas nativos dos índios que lá viviam, ok? E aí, como o inglês chegou na América do Norte, foi disseminado, foi difundido, ele foi também tomando características daquele lugar. Assim como o português de Portugal veio para o Brasil e adquiriu características do Tupi-Guarani, que era o idioma que era falado aqui antes, lá aconteceu a mesma coisa. Teve interferências latinas, teve interferências de vários outros idiomas que também foram chegando e tomando conta ali naquele lugar. Então o inglês americano ele mudou muito porque ele não é um inglês raiz, ele é um inglês que teve adaptações ao longo do tempo. Já o inglês do Reino Unido, ele é um inglês mais tradicional. Outra coisa que contribuiu para acentuar a diferença entre o inglês britânico e o americano foi esse cara, o Noah Webster. Ele criou um dicionário e nesse dicionário ele fazia várias simplificações de palavras, né? Palavras, por exemplo, color. Color era escrito com o R, né? No inglês britânico tradicional. Já no inglês americano, agora é só color sem o R, simplesmente OR no final,
ok? E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Por quê? Porque os Estados Unidos eles foram crescendo como potência midiática, né? Com os filmes, com as músicas. Todo esse lado artístico americano foi difundido no mundo inteiro. E isso contribuiu para que o inglês americano alcançasse mais espaço no mundo. Então, o inglês americano hoje em dia ele é mais conhecido do que o inglês britânico, mesmo o inglês britânico sendo um inglês mais raiz, digamos assim. Então vamos lá, agora que você já sabe um pouco sobre o contexto histórico disso tudo, vamos para a parte prática mesmo, né? Qual que é a diferença? O que tem entre o inglês americano e o inglês britânico? Bom, lembrando que a gente está falando de um idioma só, né? Isso aconteceu também com o português. O português do Brasil também é diferente do português de Portugal. Apesar de que se você sentar com uma pessoa que fala o português de Portugal, você vai entender o que ela está falando. É claro que tem algumas palavras que pra gente aqui tem um sentido, mas pro português de Portugal tem outro sentido totalmente diferente. Mas isso é com uma palavra ou outra, não são todas, dá para entender o que a pessoa fala, ok? E isso acontece também entre o inglês americano e o inglês do Reino Unido. Mas vamos lá. Essa diferença aqui no vocabulário, ela é a mais acentuada, porque existem palavras totalmente diferentes, ok? No Reino Unido é uma palavra, nos Estados Unidos é outra palavra, mas o significado é exatamente o mesmo. Isso a gente pode ver aqui, por exemplo, elevator. Elevator é elevador. Nos Estados Unidos é falado elevator, mas no Reino Unido é falado lift. E querem dizer basicamente a mesma coisa, né? E a gente pode ver isso também com truck. Truck, no caso, caminhão. Já no Reino Unido é lorry. Também tem o mesmo significado, só que as palavras são totalmente diferentes. É claro, são uma ou outra palavra, né? Não são todas. Tem algumas realmente que têm um significado diferente, mas não são todas, ok? Outra coisa que é bem acentuado, que dá para ver a diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, é a ortografia, né? A maneira de escrever. E aquele exemplo que eu dei antes, ele serve aqui também, né? Color, nos Estados Unidos, olha só, ele termina com OR. Já color, do Reino Unido, ele termina com OUR. Isso, assim, é uma diferença ortográfica, querem dizer basicamente a mesma coisa também, mas tem essa diferença aí, né? O inglês americano ele foi sendo muito simplificado, ele foi sendo muito abreviado e aconteceu isso aí. Tem várias palavras que são um pouquinho mais preguiçosas, né? Digamos assim, ok? E aí, continuando, outra diferença que existe bastante entre o inglês americano e o inglês britânico é a diferença da pronúncia. Por exemplo, água em inglês, né? Water do inglês americano. No Reino Unido é falado water. Eu gosto muito dessa parte da pronúncia porque é legal de ver, né? É bem acentuado. O inglês americano ele é mais fluido. Já o inglês britânico ele é mais pausado, tá? Tanto por conta dessa acentuação das consoantes, né? Water, tá? É interessante, sempre que eu vejo Harry Potter, eu adoro Harry Potter, e como Harry Potter é um filme britânico, dá pra ver essa diferença de pronúncia, já que a gente está mais habituado com o inglês americano, né? Ele é mais difundido, a gente está mais habituado com coisas, filmes, vídeos, séries no inglês americano. E aí quando você pega algo no inglês britânico, dá pra ver essa diferença legal. Bom, e agora que você já sabe um pouco sobre a diferença entre o inglês americano e o britânico, eu quero te tranquilizar porque apesar de terem algumas diferenças entre um e outro, você vai acabar aprendendo o inglês americano e o inglês britânico do mesmo jeito. Por quê? Porque são apenas algumas diferenças que existem. Uma hora ou outra você vai ter contato com o inglês americano, outra hora com o inglês britânico, outra hora com o inglês australiano, o inglês da Irlanda. Sempre vai aparecer coisa diferente. Por quê? Porque você está estudando inglês. E quando você para estudar inglês, acontece isso mesmo. Você vai tendo contato com as variações desse idioma, que é muito interessante. Então, já que você decidiu estudar inglês, acessa lá no link que eu vou deixar aqui na descrição,
o meu curso de pronúncia em inglês, ele pode te ajudar a pronunciar melhor até as palavras mais difíceis do inglês, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. E o PDF desse vídeo tá aqui também na descrição, não é na bio não, é na descrição do vídeo, ok, gente? Se você quiser acessar mais materiais que podem te ajudar a aprender inglês, acessa aí inglesafran.com. Lá você vai poder ver minhas apostilas e os livros que eu preparei para te ajudar a aprender inglês, ok? E antes de sair, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, ativa o sininho para ajudar o canal a crescer, ok? Muito obrigado por assistir, vejo você no próximo vídeo. Até lá!